Seja bem-vindo ao Durma com Histórias Bíblicas. Aqui é um lugar seguro para você que está cansado, com a mente agitada, querendo relaxar e dormir em paz, ou até mesmo só ouvir uma história bíblica para desestressar e acalmar a mente e o coração. E para começar, a primeira história que escolhi para te contar hoje é a história de Esther. Uma história linda, que fala de cuidado, coragem e do jeito como Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não percebe. Então relaxa, respira e vamos começar essa história de fé. Há muito tempo, no grande império da Pérsia, vivia um rei poderoso chamado Assuero, também conhecido como Xerxes. Ele governava muitas terras, desde a Índia até a Etiópia. Seu palácio era enorme, cheio de jardins, fontes de água, mármores brilhantes e grandes salões iluminados por tochas. O rei Assuero decidiu fazer uma grande festa. Uma festa que duraria vários dias, com banquetes, música e muita celebração. Ele queria mostrar toda a sua riqueza e poder aos príncipes e oficiais. No meio da festa, o rei mandou chamar a rainha Vasti para que todos admirassem sua beleza. Mas Vasti recusou, ela não quis ir. Isso deixou o rei profundamente irritado. No calor da raiva, depois de ouvir seus conselheiros, ele decidiu afastá-la do trono e procurar uma nova rainha. E foi assim que tudo começou. Naquela mesma época, na cidade de Suzã, vivia uma jovem judia chamada Esther. Esther era órfã desde pequena e foi criada com muito amor por seu primo Mardoqueu, que cuidava dela como se fosse sua própria filha. Esther era conhecida por sua beleza, mas havia algo ainda mais especial nela. Um coração bondoso, humilde, sábio e, acima de tudo, fiel a Deus. Quando o rei anunciou que escolheria uma nova rainha entre as jovens do reino, Esther foi levada ao palácio junto com muitas outras moças. Ali, elas passariam por um longo tempo de cuidados e preparação. Esther se manteve sempre discreta, gentil e respeitosa. Ela seguia os conselhos de Hegai, o responsável pelo harém, e também mantinha uma postura calma e humilde. Isso chamou a atenção de todos. Havia algo diferente nela, algo puro e cheio de paz. Enquanto isso, Mardoqueu ficava do lado de fora do palácio todos os dias, sempre tentando saber notícias de sua amada menina. Ele havia aconselhado Esther a não revelar que era judia, e ela obedeceu. O momento da escolha finalmente chegou. Esther foi apresentada ao rei Assuero, e quando o rei olhou para ela, viu algo que não encontrou em nenhuma outra moça. Ele viu graça, viu beleza e viu luz. E assim, Esther foi coroada rainha da Pérsia. Mas ela jamais esqueceu quem era, de onde veio, nem o Deus que servia. Certo dia, Mardoqueu descobriu um plano terrível. 2 homens queriam assassinar o rei. Ele avisou Esther, que contou ao rei, dando crédito ao seu primo. O plano foi impedido, e a vida do rei foi salva, embora Mardoqueu não fosse recompensado a princípio. Do outro lado da história, surge o vilão, Hamã, um homem ambicioso, orgulhoso e cruel. O rei o honrou com um cargo altíssimo e ordenou que todos se curvassem diante dele. Mardoqueu, porém, não se curvou. Ele servia somente a Deus. Hamã ficou furioso e não queria apenas punir Mardoqueu. Quis destruir todo o povo judeu do reino. Com mentiras e manipulação, convenceu o rei a permitir um decreto de morte contra todos os judeus. O dia estava marcado, e o decreto foi selado com o anel do rei. Quando Mardoqueu soube do plano, rasgou suas roupas, vestiu-se com pano de saco e cinzas e chorou diante das portas do palácio. Ele enviou um recado urgente para Esther. Você precisa interceder diante do rei pelo nosso povo. Mas havia um problema. Naquele tempo, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Fazer isso poderia significar morte. Esther sabia disso, mas também sabia que ficar calada significava ver seu povo ser destruído. Com o coração apertado, ela respondeu a Mardoqueu: irei falar com o rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Antes, porém, ela pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias. E ela mesma jejuou. Foi um tempo de busca, oração, silêncio e coragem. Depois dos 3 dias, Esther colocou suas vestes reais, respirou fundo e caminhou lentamente pelo corredor gigante do palácio em direção ao trono. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. A vida dela dependia de um simples gesto do rei, estender o cetro. Quando o rei a viu, seu coração se enterneceu.
ele estendeu o cetro dourado para ela. Esther havia sido aceita. Com calma, ela convidou o rei e Hamã para um banquete especial. Durante o jantar, o rei perguntou a Esther qual era seu pedido, mas ela, com sabedoria, convidou os dois para um segundo banquete. Hamã se sentiu honrado, mas também profundamente incomodado com Mardoqueu, que continuava sem se curvar diante dele. Cheio de ódio, mandou construir uma forca enorme para matar Mardoqueu. Mas Deus já estava movendo tudo. Naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele pediu para que lessem para ele o livro das crônicas reais. E ali descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida e nunca tinha sido recompensado. Quando Hamã entrou no palácio de manhã, pronto para pedir a execução de Mardoqueu, o rei lhe perguntou: Hamã, o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Hamã, achando que o rei falava dele, sugeriu uma grande homenagem, com roupas reais e um cavalo do rei. O rei então ordenou: faça tudo isso a Mardoqueu. Foi humilhante para Hamã, mas o plano de Deus estava apenas começando. No segundo banquete, o rei novamente perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Esther respirou fundo, olhou para o rei com firmeza e disse: meu rei, há um homem que planejou matar o meu povo. Esse homem é Hamã. Hamã ficou em choque. O rei ficou furioso e saiu para o jardim, indignado. Quando voltou, viu Hamã desesperado, jogado no divã em que Esther estava, e interpretou aquilo como um ataque. Naquele momento ordenou que Hamã fosse punido. E assim Hamã morreu na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Depois da queda de Hamã, a paz começou a voltar ao coração de Esther e de seu povo. Mas ainda havia um problema. O decreto de morte contra os judeus não podia ser cancelado. Naquela época, uma lei assinada pelo rei não podia ser simplesmente apagada. Então Esther se aproximou novamente do rei e pediu que ele permitisse que o seu povo se defendesse no dia marcado pelos inimigos. O rei concordou, confiando em Esther e em Mardoqueu, e autorizou um novo decreto. Assim, quando o dia chegou, os judeus estavam preparados e conseguiram se defender de todos que tentaram atacá-los. O povo foi protegido e a esperança foi restaurada. Aquele que seria um dia de tristeza acabou se tornando um dia de livramento. Mardoqueu recebeu um lugar de honra no palácio, sendo respeitado por todos. E Esther, aquela jovem que um dia chegou ao palácio tímida e desconhecida, agora era lembrada como a mulher que Deus usou para salvar uma nação inteira. Por causa desse grande livramento, o povo judeu passou a celebrar essa vitória todos os anos, na festa chamada Purim, um lembrete de que Deus cuida, age e nunca abandona os seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. E assim a história de Esther termina, com coragem, fé e a certeza de que Deus coloca cada pessoa no lugar certo na hora certa. Ele fez isso com Esther, e Ele também pode fazer isso com você.